Nessa aula, nós vamos falar sobre unidade de massa atômica e massa molecular. Oi, eu sou o professor Lucas Fagundes. Vamos juntos. A primeira coisa que nós temos que nos perguntar é como fazemos para medir massas. Se você for a uma farmácia, você sobe numa balança e ela pode, por exemplo, indicar que a sua massa é de 50 quilos. Usualmente a gente fala que isso é o ato de se pesar, embora fisicamente essa definição esteja incorreta. A gente vai descobrir a nossa massa. Agora, uma coisa importante, quando você lê o número 50 quilos, é importante você pensar que 50 quilos significa 50 vezes 1 quilo. Agora, se você tiver, depois de ter medido essa massa, passado por uma festa de Natal e Ano Novo, você pode medir uma massa diferente. Você vê o segundo bonequinho aqui, medindo uma massa de 100 vezes 1 quilograma. Óbvio que eu estou exagerando só um pouquinho, ou não. Mas uma coisa importante aqui é que, nos dois casos, o primeiro ou o segundo bonequinho, a unidade de massa ela é um múltiplo dessa unidade fundamental. As massas medidas são múltiplas dessa unidade fundamental, que a gente chama de quilograma, que é a unidade que a gente usa para medida de massa no Sistema Internacional de Unidades. Agora, se eu tivesse, por exemplo, em outro país como a Inglaterra e os Estados Unidos, você ia perceber o seguinte: essas massas nesses países não são medidas em quilogramas, elas são medidas em libras, que é a unidade de medida que a gente chama de unidade do sistema imperial. O mesmo indivíduo que pesa 50 quilos, que tem uma massa de 50 quilos em qualquer balança do restante do mundo, ele vai ter uma massa de 110,23 libras. E o indivíduo que pesa 100 quilos, ele vai ter uma massa de 220,46 libras. Então, olha, uma libra é uma unidade de massa no sistema imperial, ou sistema britânico. Mas se você observar, como os indivíduos são os mesmos, eu mudei a unidade de medida, mas a massa do indivíduo maior é o dobro da massa do indivíduo menor, mesmo mudando as unidades de medidas. Então, a gente pode usar as unidades de medidas de massa de maneira conveniente, de acordo com o problema que a gente está estudando. Então, para medir objetos grandes como pessoas, é conveniente usar o quilograma. O resto do mundo usa quilograma, mas o Libra ele também ele traz números que são confortáveis de se trabalhar. Perfeito? Agora, não seria, por exemplo, ideal medir a massa de um ser humano em toneladas, porque um ser humano ele teria uma massa ali de 0,1 toneladas, seria um número desconfortável para se trabalhar. E quando a gente fala de átomos e moléculas, é óbvio que eles são entidades muito menores do que qualquer objeto que nós possamos mensurar no nosso dia a dia. Eles são absolutamente pequenos. Então nós precisamos trabalhar com unidades de medidas características para átomos e moléculas. E aí a gente tem a unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, ela também tem que ter uma definição. E a gente, por padrão, utiliza a unidade de massa atômica fazendo referência ao átomo de carbono 12. Ele é um átomo que contém 6 prótons e 6 nêutrons. Então está aqui um esqueminha representando o núcleo do átomo de carbono. Ele tem 6 prótons, são as 6 bolinhas amarelas, 6 nêutrons representados por 6 bolinhas azuis, e tem os elétrons que têm massa desprezível. A massa de elétron não é levada em conta na hora de você fazer a estimativa da massa do átomo. Eu vou pegar esse átomo de carbono, agora representado aqui por um círculo, e fatiá-lo em 12 fatias idênticas. Uma dessas fatias, ou 1/12, do átomo de carbono, ele é o que a gente chama de unidade de massa atômica. Então, nós podemos medir a massa de todos os átomos tomando como referência o átomo de carbono 12. A gente vai medir, então, a unidade de massa atômica como sendo a massa do carbono 12 dividida em 12, perfeito? Ou 1/12 da massa do carbono 12. É interessante a gente colocar esse valor em quilogramas. Esse valor é de 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. É um valor extremamente pequeno, como a gente podia prever, já que átomos e moléculas são muito pequenos. Então a nossa definição é: uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono em seu estado fundamental. Uma unidade de massa atômica é 1 U,
né? No Sistema Internacional de Unidades equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. A unidade de massa atômica ela tem uma unidade, ela é medida em Daltons, tá? Daltons é a unidade da medida da unidade de massa atômica. Mas a gente vai convencionar por representar sempre por U, que vai representar aqui para a gente a unidade de massa atômica. Quando a gente vai, então, medir a massa atômica dos outros átomos, você vai ter uma coisa na tua cabeça, que é a unidade de massa atômica, uma unidade de massa atômica é aproximadamente a massa de um núcleo. Um núcleo pode ser tanto um próton, tanto um nêutron. Próton e nêutron têm massa muito próxima. Elas não são exatamente iguais e elas também não são exatamente iguais a uma unidade de massa atômica. Mas para todos os fins práticos de cálculo, nós podemos aproximar isso. Então, um átomo de hidrogênio ele vai ter um próton e 0 nêutrons, o átomo de hidrogênio 1, com número de massa 1. Então, a massa atômica deste átomo de hidrogênio vai ser 1U. O átomo de oxigênio 16, que é o átomo que tem 8 prótons e 8 nêutrons, ele vai ter a massa atômica igual a 16U, perfeito? Agora, quando a gente fala de elementos, é interessante você pensar o seguinte, o elemento ele pode existir em mais de um isótopo. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de carbono 12, carbono 13, carbono 14, que são isótopos do carbono. Você ouve falar, por exemplo, de isótopos radioativos, que são átomos que têm emissão radioativa, mas eles contêm o mesmo número de prótons, ou seja, podem ser átomos diferentes, com números de massa diferentes, onde um dos possíveis isótopos é radioativo. Então, isótopo é isso. Mantenho o número de prótons, posso variar o número de nêutrons. A figura que eu vou mostrar aqui para vocês, ela mostra o elemento hidrogênio, que acontece na forma de 3 isótopos na natureza. E aí, quando você vai, por exemplo, se perguntar qual é a massa do hidrogênio que tem na água? Olha, na água você tem o hidrogênio com número atômico 1, mas qual isótopo você tem? É mais provável de que você encontre o isótopo com número de massa 1, mas não é garantia de que você só vai encontrar ele, porque na natureza o hidrogênio ele pode existir na forma desses 3 isótopos, hidrogênio com número de massa 1, hidrogênio com número de massa 2 e hidrogênio com número de massa 3, com um próton e 0 nêutrons, um próton e um nêutron e um próton e 2 nêutrons. A massa desse isótopo seria aproximadamente 1U, aproximadamente 2U e aproximadamente 3U. Agora, na natureza, então, é interessante pensar que 99,98% dos átomos de hidrogênio, eles são hidrogênio 1, hidrogênio com número de massa 1. Ou seja, na hora de eu perguntar a massa do hidrogênio, é mais provável que este isótopo, que é o isótopo 1, ele tenha mais relevância no cálculo da massa. 0,02% dos isótopos de hidrogênio são de hidrogênio 2. E o hidrogênio 3 ele ocorre na forma de traços, ou seja, ele praticamente não é detectado na natureza. Perfeito? Então, para todos os fins de cálculo, a gente pode considerar apenas o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2. Então, para calcular a massa do elemento hidrogênio, a gente pode fazer uma média ponderada. Olha o seguinte, a massa atômica do hidrogênio ela seria 1U vezes 99,98%, que é a porcentagem, que é o peso desses átomos na natureza, né? E somado a isso a 0,02% vezes 2U, perfeito? Isso é uma média ponderada, dividido pelo total, que é 100%. Aí a massa vai ali dar um pouco diferente de 1, ela vai dar 1,0002. Observa o seguinte, então, a massa atômica de um elemento, ela dificilmente vai assumir um valor inteiro. Nem a do elemento carbono vai assumir um valor inteiro. Apenas o isótopo 12 do carbono possui massa exatamente igual a 12. O restante, nenhum elemento apresenta massas inteiras. Nós podemos pegar um exemplo que é com os isótopos do cobre. Os números são feitos nessa questão para que eles sejam mais confortáveis de fazer cálculo e eu vou fazer um esquema para que vocês possam entender. Olha, cobre 63 e cobre 65 são os 2 isótopos estáveis do elemento cobre, aonde na natureza 75% dos átomos de cobre são de cobre 63,
cobre com número de massa 63. E 25% dos átomos são de cobre 65, cobre com número de massa 65. Calcule a massa atômica do elemento cobre. Isso significa dizer, pessoal, que quando você tem um fio de cobre, os átomos de cobre naquele fio, eles não são idênticos. Existe cobre 63 e cobre 65. E eles têm pesos diferentes, tá certo? Pesos percentuais nesse sentido. Tá? O cobre 63 ocorre em 75% e o 65 em 25%. Para não ficar muito número sobre número, vamos desenhar aqui. Isso quer dizer que se eu tiver 100 átomos de cobre, 75 seriam de cobre 63 e 25 seriam de cobre 65. Perfeito? E na hora de calcular a massa do elemento cobre, eu somaria a massa de todos esses átomos de cobre e dividiria pelo total de átomos, que é basicamente fazer isso daqui. Eu vou somar 63 mais 63 mais 63, 75 vezes, e vou somar 65 mais 65 mais 65, 25 vezes. Ou seja, 63 vezes 75 mais 65 vezes 25 e dividir pelo total de átomos que nessa figura, nessa representação, é 100. E aí você tem uma massa ali de 63,5. Você vai na tabela periódica. A tabela periódica ela traz as informações sobre o número atômico do elemento, que é fixo, não varia nunca. Tá? O símbolo do elemento, o nome do elemento, e embaixo, geralmente, vem representado a massa atômica do elemento, considerando as abundâncias isotópicas. A abundância isotópica seria esses percentuais de cada isótopo na natureza. Tá? Essa massa, então, ela é dada em unidades de massa atômica. No caso do cobre, a massa é 63,5, porque ele ocorre na forma desses dois isótopos. Olhemos agora para cálculos de massa molecular, né, para onde eu tenho mais de um átomo nas fórmulas. Vamos pegar, por exemplo, a molécula de água. A água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, na hora de calcular a massa da água, eu posso considerar já as abundâncias isotópicas dos elementos, hidrogênio e oxigênio. Na hora que eu tiro o valor na tabela, isso já está considerado, eu não preciso fazer o cálculo novamente. E calcular a massa. Agora, olha que interessante, a massa do hidrogênio é 1,008. Eu sei que no nosso cálculo não deu exatamente isso. É porque nós usamos os números de maneira muito aproximada. Esse valor é o valor exato, é o valor mais preciso, né? Não é exato, mas é o valor mais preciso que nós temos. 1,008 é a massa do elemento hidrogênio, que é calculado sem nenhum arredondamento. Mas na hora de a gente calcular a massa molar, a massa molecular da água, a gente pode aproximar esses valores como sendo 1 e a do oxigênio como sendo 16. Afinal, 15,999 é aproximadamente 16 mesmo. E nós vamos ver que uma única molécula de água ela tem uma massa de 18U. Isso equivale a dizer que uma única molécula de água pesa 18 vezes a unidade de massa atômica, que é 1/12 da massa do carbono 12. Eu posso pegar, por exemplo, uma fórmula mais complexa, como a do ácido sulfúrico. Né? Uma única molécula de ácido sulfúrico de fórmula H2SO4 tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. São 2 átomos de hidrogênio, são 4 átomos de oxigênio e 1 átomo de enxofre. Então, na hora de calcular a massa molecular dessa fórmula, a gente vai ver que existem 2 vezes hidrogênio, então 2 vezes 1U, mais 32, que é a massa do enxofre. Repara de novo que eu arredondei ali, 32,06 como sendo 32, mais 4 vezes 16, e você vai ter uma massa de 98U. Então, olha, para todos os fins de cálculo, essas aproximações são perfeitamente válidas. Tá? Você aproxima, por exemplo, 32,06, você aproxima para 32. 15,999, você aproxima para 16. Agora, 63,5, que é o caso do cobre que a gente viu, você deixa 63,5, porque está ali no meio do caminho, tá certo? 24,3, que é a massa do magnésio, você deixa 24,3 porque também está um pouco distante da unidade ali, tá um pouco distante do 24. Tá? Então você só arredonda quando estiver bem próximo ali, né, do número da primeira casa antes da vírgula. A massa molecular do ácido sulfúrico é 98U. Quer dizer que ele é 98 vezes
né, tem uma massa de 98 vezes a unidade de massa atômica. Perfeito? Esse 2 aqui e esse 4, então, lembrando aqui que eles vieram da fórmula, são 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Vamos a alguns exemplos, então, para a gente ver como que isso aparece nos vestibulares e ficar tranquilo. Né? Você vê aqui, por exemplo, um exemplo da FUVEST, é um exemplo antigo, mas fácil de discutir. A massa atômica do cloro é 35,457. O fato de esse número não ser inteiro indica que, letra A, no núcleo do átomo de cloro devem existir outras partículas, além dos prótons e nêutrons. Letra B, o cloro apresenta-se na natureza como uma mistura de isótopos. Letra C, há um erro experimental na determinação das massas atômicas. Letra D, a constante de Avogadro não é um número inteiro. E letra E, a massa atômica leva em conta a massa dos elétrons. Olha, uma coisa que eu chamo a atenção de qualquer pessoa que vai analisar uma questão de vestibular é: não seja prepotente. Se o enunciado começa falando que a massa é 35,457, isso é tomado como uma verdade. A massa do cloro é 35,457. Ponto final. Agora, por que ela tem esse valor? 35,457. Olha, há um erro experimental na determinação das massas atômicas, e isso faz com que o enunciado tivesse errado, então. Perfeito? A massa atômica leva em consideração a massa dos elétrons. Os elétrons têm massa desprezível. Na letra E, então, tá? Estaria errado. A constante de Avogadro não é um número inteiro. A gente não falou de constante de Avogadro nesse vídeo, mas ela é um número inteiro, não é isso que faz com que a massa atômica tenha o valor, né, fracionário, tá certo? E no núcleo do átomo de cloro deve existir outras partículas além dos prótons e nêutrons. Quais? Tá? Isso não, como que você vai falar isso? Como que você infere isso no enunciado? Mas a letra B ela é bem óbvia. O cloro apresenta-se na natureza como uma mistura de isótopos. O cloro 35 e o cloro 37. Eles têm uma porcentagem ali, um percentual de 75% de cloro 35 e 25% de cloro 37, o que dá aí aproximadamente 35,5. Perfeito? Uma coisa interessante desse exercício é a gente olhar o número 35,457. Se você tivesse que arredondar esse número, eu arredondaria para 35,5, né, que fica ali no meio do caminho. Tá legal, pessoal? Outro exercício. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, 1 tem massa atômica igual a 10 unidades de massa atômica, e 4 tem massa atômica igual a 11. Com base nesses dados, a massa atômica do boro expressa em unidades de massa atômica é igual a... Então, olha, a gente pode desenhar, são 5 átomos de boro no total. 1 tem massa 10, 4 tem massa 11. Qual é a massa do elemento boro? Olha, você vai somar a massa dos 5 átomos e dividir por 5, perfeito? Ou seja, você tem um átomo com massa 10 e 4 átomos com massa 11. Soma isso tudo, dá 10 mais 11 mais 11 mais 11 mais 11, divide por 5. E você vai ter aí 10,8. Perfeito? Tá? Marcava tranquilo a letra C, tá? Ou pelo desenho ou pela fórmula. Terceiro exemplo. Um elemento M apresenta os isótopos 79, ou seja, com número de massa 79, e o isótopo 81, com número de massa 81. Sabendo que a massa atômica do elemento M é 79,9, determine os percentuais de cada isótopo do elemento M. Considere que as massas atômicas dos isótopos são aproximadamente iguais aos seus respectivos números de massa. Então, olha, esse exemplo você não tem nem como descobrir qual é o elemento M, porque você não tem o número atômico, você só tem os números de massa. E vai considerar que a massa atômica é aproximadamente igual aos números de massa. Esse problema é um pouquinho diferente. Você já tem a massa atômica calculada e você precisa calcular os percentuais assumindo que você só tem esses dois isótopos. Vamos pensar no seguinte, o percentual do isótopo 79, você não sabe, ele é X. Mas uma vez que você sabe, que você consiga descobrir o do isótopo 79, o do isótopo 81 vai ser o que falta para completar 100%, ou seja, 100 menos X, perfeito? Então, olha, você pode pensar o seguinte, se esse é X%, o outro é 100 menos X%. Você tem X% dos átomos de isótopo 79, então
o peso percentual do isótopo 79 é X%, mais 100 menos X vezes 81, que é o peso percentual. Como que funciona isso? Quer dizer que se o isótopo M79 tivesse uma abundância isotópica de 40%, a do isótopo 81 seria de 60%, ou 100 menos 40. Se fosse 30% do isótopo 79, a do isótopo 81 seria 70%. Se fosse 20, a do 79, a do outro 80%. Se fosse X, a do 79, a do 81 é 100 menos X. Perfeito? Por extensão. E aí você vai ter, então, X vezes 79. Tá? Vamos considerar aí que em 100 átomos você tem X do isótopo 79 e 100 menos X do isótopo 81. 100 menos X vezes 81 dividido por 100. O resultado disso ele já te deu, vale 79,9. Perfeito? Então é mais ou menos o mesmo cálculo, só que no lugar da porcentagem eu coloquei X e 100 menos X. E aí, resolvendo a continha, né, você vai ter 79x mais 8.100 menos 81x. Isso é igual a 7.990. Menos 2x vai ser igual, então, a 7.990 menos 8.100. Perfeito? Isso vai resultar em 55. O que quer dizer que a abundância do isótopo 79 é de 55% e, por consequência, do isótopo 81 é de 45%. Perfeito? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu apresentei nessa aula. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das novas aulas, curta também a nossa página no Facebook e se inscreva e siga a gente lá no nosso Instagram, Bizu da Química. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!